E vamos para mais um A Bordo do Sunny, dessa vez para falar de 2 capítulos, que são os capítulos finais do arco de Egghead. Na próxima semana nós teremos uma pausa no mangá e depois já chegaremos com o arco de Elbaf, então a gente resolveu fazer esses 2 capítulos juntos aqui para finalizar Egghead, começando pelo 1123 e depois falando do 1124. E para bater esse papo aqui comigo estão eles de novo, o Strácia e o Carioca. E aí, gente? Fala galera, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite. Sejam bem-vindos mais a bordo do Sunny. Vamos aí que hoje tem bastante coisa pra falar. Fala galera, vamos aí, bora que hoje tem. E o Strácia então vai seguindo aí o mangá com a gente, do jeito que a gente sempre faz, e a gente vai comentando alguns pontos importantes, que os 2 capítulos têm pontos importantes a ser comentado, mas principalmente o 124, quando chegar lá também, vocês vão ver que tem muita coisa interessante aí nesse final de arco. Então vamos lá, né? A gente começa o 1123 com a volta da história de capa da Yamato. Aí ela ficou esquecida algumas semanas, mas agora ela voltou aí, jantando aí com o Denjiro e com o pessoal aí, né? As crianças que estavam batendo nela. Pra Nada mostrar demais. que agora as criancinhas estão de boa. Essas histórias de capa, eu não sei o que o Oda tá querendo. É, não Uma dá pessoa... Ó, Yamato com o hack do rei, filha do Kaido nessa porra aí, mano. Que é isso, velho? É onde ele quer chegar, né? Tá ficando mano. rodando em Ele círculos. tá enchendo linguiça, ele tá enchendo linguiça. Tá em círculos aí em um ano. Ó, troca a fita, Yamato, vem pro bando. É. Teu bando tá lá quase apanhando pra caramba, quase morreu todo mundo. E Egghead, você tá aí, brincando. E aí o capítulo segue, né, com uma chamada de rádio aí, né, perguntando como é que tá a situação em Egghead, né, mostrando as consequências do hack do Emmett ali nos seus últimos suspiros, né. A gente vê uma cena com quase todo mundo aí desmaiado, principalmente o pessoal da Marinha, e com a Serafim aí Hancock. da Hancock, falando, olha, acorda, os chapéus de palha vão fugir e tal. A gente... Pode falar. Eu ia falar que um detalhe interessante é que tem um ali da Marinha que ele tem cargo mais alto. Ele também tá meio desmaiado, assim, até eles sentiram bem o hack, né? Então, na semana passada, no episódio que a gente fez falando do 1122, eu tinha falado que os vice-almirantes não tinham caído com o hack do Joy Boy, então isso era um hack, tipo, poderoso, mas do limite que a gente tinha visto até então. Mas não, os vice-almirantes também caíram, a gente tem alguns vice-almirantes aqui em tela que estão derrubados, então... Acho que os mais Bs, né, os que são mais... Não, acho que, tipo assim, né? a gente vê no 1124 que todos os vice-almirantes caíram, o único que sobrou, a gente vê no próximo capítulo, foi o Akainu, que é o... Akainu não, o Kizaru, que é um almirante. Então ele é a única patente ali que sobrou, mas isso é algo que a gente não tinha visto ainda. Talvez o Shanks tenha essa capacidade de apagar vice-almirante também, muito provavelmente tem, mas é algo impressionante que a gente não tinha visto até então, né? E se a gente seguir aqui no quadro do mangá, o Brog mesmo comenta, quem tá lá em cima, na verdade, comenta, fala, todos eles caíram, né? Então dando a entender que uma grande maioria deles estão no chão, né? Sim. E aí eles até comentam, né? E aí vem, acho que nosso impasse, que falam, foi maior que o do Ruivo, mas não parecia hostil. Dando a gente a entender que esse hack aprisionado aí do Emmett é maior que o do Ruivo, e o que leva aí a linkar com a teoria famosa aí que realmente a força do Shanks é o hack, né? Que ele tem o hack mais poderoso dentre todos os personagens da obra aí. Sim, o que eu acho, que eu li pelo Manga Plus, que tem a tradução oficial. Lá tá escrito o seguinte: não senti hostilidade nenhuma vindo dele. Foi melhor até que o do Ruivo. Eu acho que não é no sentido de poder, mas eu acho que é no sentido de direcionamento. Porque vocês lembram que eu tinha comentado que o hack pegou todos os inimigos e não pegou nenhum dos amigos. Então, tipo, nenhum dos aliados foi atordoado pelo hack. Não que eles sejam mais fortes do que os que caíram. Não porque a gente tinha vice-almirante ali, mas sim porque o hack foi direcionado para os inimigos e para poupar os aliados. Então eu acho que não sentir hostilidade nenhuma foi melhor do que o do Ruivo, é que foi mais direcionado. Quando o Shanks aparece lá no barco do Barba Branca e ele derruba os aliados do Barba Branca, que não eram inimigos dele naquele momento, ele fala, peço desculpas, eu fiquei um pouco nervoso quando entrei num navio inimigo e acho que perdi o controle. Então eu acredito que é nesse sentido. O Shanks não controla tão bem essa parada, então ele acaba às vezes atordoando pessoas mais fracas que estão do lado dele, possivelmente. Enquanto esse hack do Joy Boy foi direto só nos inimigos, tá ligado? Acho que é nesse ponto aí, porque a tradução oficial é não sentir hostilidade nenhuma, foi melhor até que o do Ruivo, como uma pergunta, né? Foi melhor até que o do Ruivo, não mais forte, mas melhor
de mais direcionado, né? Mais bem utilizado, sei lá. Não tenho certeza, porque, tipo, os aliados, eles também estavam longe, mais longe do que os outros. E quando o Ruivo passa e desmaia todo mundo, é quando ele tá passando perto de todo mundo, que nem quando ele chega lá no Barba Branca e todo mundo começa a desmaiar. Então, não sei se é porque já tava longe e não ia sentir tanto. Mas no final de Wano, quando o Shanks, ele consegue mirar o hack à distância. Isso Então, foi ele bizarro. também tem... ele também tem uma certa mira ali, né? Então, são mistérios, eu acho, que a gente tem que Eu acho descobrir. também que pode ser que assim, a gente não veja mais outro hack, com exceção do próprio Shanks, com essa potência toda, sabe? A não ser que o Joy Boy tenha armazenado outro hack dele em outro lugar, que eu acho improvável. Então, eu acho que independentemente de ser maior ou mais efetivo, é pra mostrar, olha, ele é tão bom quanto o do Ruivo, né? Que é, tipo, quer dizer que é muito forte realmente, né? É que eu ainda acho que falta uma explicação da existência desse hack para que ele serve além de ser uma presença. Então, tipo, se voltar no passado, quem tinha esse hack eram os primeiros reis, alguma coisa assim, Os D, para né? definir uma linhagem. Os D, Vontade para pode definir ter a uma ver com o hack linhagem. também. Com certeza. E aí a gente seguindo o mangá, né? O Luffy faz um último agradecimento aí ao Gigante de Ferro, né? O Emmet. Eles dão uma risada, daquela velha risadinha dele que ele tem dado agora, né? Que é xixi. Muito bom. E aí, eles fazem um anúncio, vamos pra Elbaf, né? O barco aí finalmente, depois de muito acabou, não acabou, acabou, não acabou, o barco segue seu rumo. A gente tem um quadrozinho aí pequenininho mostrando alguns personagens, né? Então, o Zoro cansado, o Luffy todo desgastado aí porque tá Luffy velho. velho, Então, o reencontro aí, né, do Brog aí com o Zop. Tem a Bonnie dormindo no Kuma, bonitinho também, bem fofinho. E aí a gente corta pra um quadrinho aí do Sanji, né, do lado do corpo do Vegapunk. E comentando, né, olha, o que você falou aquela hora eu ainda não entendi direito, foi tudo uma pegadinha. E ele falou, não consegui acompanhar o que você falou, porque foi muita informação, mas eu entendi que é um negócio pesado, né? E aí corta pra 2 semanas antes, na história. E aí tem o flashback todo mostrando que eles sabiam da York, mas eles apagaram a memória deles e tudo mais, pra gravar a fita, pra poder fazer tudo que eles fizeram, sem impactar nessa preparação sendo desmascarada pela traidora também. E aí tem vários diálogos, né? Mostra. É mais acho que uma grande homenagem do Oda aos próprios personagens que ele criou aí. E ele acabou finalizando aí no final, né? Assim, eu também não queria estender tanto essa parte, mas eu fiquei com um sentimento de que foi um pouco forçado eles descobrirem, eles não terem um plano e a opção deles foi apagar a própria memória pra esquecer, pra saber que tinha que morrer. Então eu achei que ficou um pouquinho forçado, assim, acho que não tinha, assim, não tinha essa necessidade, talvez. Não, eu acho que tinha, porque senão a York ia conseguir saber que foi descoberta e ia agir de outra forma. Até pra impedir essa transmissão também, porque são 2 semanas. Então eles apagando a memória deles, eles não têm registro nenhum, porque essa Power Plant aqui, ela guarda tudo, é tipo uma nuvem. Então eles... Pode falar. Pode terminar e eu completo. Não, e aí é isso. E aí, tipo, eles têm que apagar pra nem eles lembrarem, porque se eles lembrassem, a York também conseguiria saber que eles já planejaram todo o sistema aí de fuga pra explanar o governo mundial, o século perdido e tudo. E seguindo nessa linha, no 1124, a gente vê, eles compartilhavam o próprio cérebro, eles são a mesma pessoa no final das contas. Exato. Então, se um lembra, todos vão lembrar. Então eles precisaram tomar uma decisão pra isso acontecer. Não, sim, com certeza que eles têm o Punk Records e eles compartilham a mesma mente e tal. Eu acho que o que eu senti mais forçado foi o que levou eles à morte. Como eu posso explicar? Tipo, eu acho que poderia ter sido feito de uma outra forma, de uma maneira em que a morte deles fosse realmente inevitável. Ficou com o sentimento de que daria pra evitar no contexto que o Oda escreveu aqui. É que o Vegapunk ele fala, inclusive eles acham que a Lilith morreu também, né? O Vegapunk fala que, tipo,
a gente vai ser uma urgência pro governo mundial. Se a gente não morrer, eles vão continuar caçando e quem tiver com a gente também vai sofrer as consequências. Então, assim, não é uma caça igual a caça que um imperador do mar sofre. É uma caça de, tipo, ensamar, ir pra cima, usar uma arma ancestral pra matar, entendeu? Então, é uma parada mais intensa, porque eles sabem de é o muita inevitável, coisa. né? É um nível meio Exato. inevitável. Tipo, eles não vão te deixar vencer, sabe? Você tá ferrado. Então, sem eles, é mais fácil de seguir. E agora que eles só têm a Lilith, e ninguém sabe que a Lilith tá lá, eles têm essa oportunidade. Eu achei engraçado também que no começo eles começam, eles suspeitam da Lilith como se fosse a traidora, né? Sim. Só que por quê, né? Por que vocês acham que ele suspeita dela em primeiro lugar? É porque ela foi o lado ruim, né? Tipo, eles têm vários, cada Vegapunk tem um ponto. A York é a ganância, mas a Lilith é o mal, né? Alguma coisa nesse sentido. Então, deveria ser o lado ruim dele, é aquela que tá sempre buscando uma treta. Então é por isso que eles meio que desconfiam dela antes. Mas eu acho irônico porque ela é a salvação dos caras, né? A gente tem esse ponto dela ter sido a primeira Vegapunk que apareceu. E a gente tem esse ponto também dela ter sido a que eles desconfiaram em primeiro ponto. Mas ela vai ser a grande salvação deles. E se eu não me engano, esse nome Lilith, ele é usado em muitas coisas japonesas, sempre atrelado a alguma coisa, deusa do prazer, algumas coisas assim, sabe? Que tem essa coisa meio de um pouco de maldade, ela é sempre meio essa... É que a Lilith, ela é a primeira mulher de Adão, né? A mulher que tipo, se via como uma igual a Adão e que depois, segundo lendas e histórias aí, acabou virando a cobra. Né? Então, realmente é a representação do mal. Inclusive, eu já tinha até feito uma teoria há um tempo, há uns 2 anos, de que Insama teria ligação com a Lilith mesmo, justamente por conta dessa conexão com Adão, Eva, com essa parte de ser o vilão. Né? Então, é por isso que eles colocaram esse nome e por isso que Lilith representa o mal dos Vegapunk. E por isso também que eles desconfiaram dela em primeiro ponto. Outra coisa legal também é que o Shaka, que é o Vegapunk lá, o 1, não é o principal é o Stella. O Vegapunk 1, ele fala no começo de Egghead pro Dragon que ele ia morrer. E aí agora a gente entende o porquê. Ele sabia que ele ia morrer, porque eles deixaram a cartinha ali depois, mas ele não sabia o motivo. Só que ele sabia que ele tava prestes a morrer ali, então ele avisou o Dragon pro exército revolucionário ficar ligado, tá ligado? E na própria carta aí que o Vegapunk deixa pra si mesmo, ele fala, só precisa confiar em mim e morrer, galera, é isso. Exatamente. Um outro ponto interessante é a certeza que a gente tem agora de que a Mother Flame não é a arma ancestral, né? Ela é o combustível da arma ancestral, aquela energia infinita. Exatamente, eles falam que eles vão usar para... E aí ele acredita, né? Eu acho que o governo mundial tem uma arma ancestral. E aí, acho que depois... Mais alguma coisa sobre o flashback? Acho que não, é uma coisa que tem muito em Jujutsu, né? Mas Jujutsu usa realmente pra consertar umas arestas aqui, mas isso aqui eu acho que o Deixa Oda mais só... fazia aberto, parte, nem consertar assim conserta. Nem conserta, mas o Oda deixou um mais natural, assim, sabe? Tem pontos ali que justificam. Eu acho que isso aqui era pra não estragar a surpresa de quem era o traidor e contextualizar pra mostrar que era tudo pensado já. Exato, e ele cobre muito bem as coisas que ele colocou antes, de tipo, eles sabiam que tinha um traidor, eles descobriram quem era, mas no ponto que é revelado pra gente, eles não sabiam. Então eu acho que o Oda faz muito bem, porque afinal o Oda é gênio, né? Não, e outra, ele amarra muito bem, ele não usa esse flashback pra justificar alguma coisa que a teoria falou. É pra justificar os próprios fatos e acontecimentos da história, sabe? Exato. O Jujutsu tem um pouco a intenção de que o GG, ele usa as coisas pra justificar o que a teoria da internet tá falando, sabe? E pra justificar um bagulho que ele meteu no meio da obra do nada, né? Que não tinha antes. Depois a gente faz um episódio de Jujutsu aí, quem quiser. Com certeza. Porque Tá acabando o Jujutsu, quando acabar a gente faz. Boa ideia. E aí, finalizando o flashback, né, a gente volta aí para um outro pequenino flashback, né, do Sanji com o Vegapunk, que eles estão conversando e que uma confusão tá acontecendo, vai ficar só a gente vendo morrendo. E aí o Vegapunk fala pro Sanji, mais uma coisa, é sobre o One Piece. E o Sanji pergunta, mas o que tem a ver? Eles falam, eu quero que vocês sejam as pessoas que vão encontrar ele. Nesse quadro muito legal de um brinde do Luffy todo caquético aí, morrendo, eles brindando com os gigantes. E vamos pra Ilha dos Meus Sonhos, o Zop falando Elbaf, e mostrando, né, que o Luffy
tá carregando mais uma vez essa vontade pra frente, né? De encontrar um One Piece. Exato. Eu acho muito bom o Vegapunk colocar as fichas dele no Filho do Dragon pela relação dos dois e também, tipo, algo que o Kuma também fez no passado, né? E esse final de arco com o brinde aí é muito, muito foda. E assim, espero no mínimo do Sop que a Big Mom volte em Elbaf e ele derrote ela sozinho, tá? Porque já deu, já de o Sop fica. Ai, não ficar aguento mais fazendo nada. também. Nossa, não aguento mais. Já deu. Uma coisa interessante também é que a gente sempre tem o banquete, né? No final de cada grande arco, assim, né? Uhum. E tava faltando ele pra gente completar, que a gente vai amarrar aqui agora nesse finalzinho aí. Começa e vamos amarrar aqui no 1124. Bora. O final de One Piece vai ser um banquete também, né? Certeza. Exato, provavelmente Certeza. esse é o sonho Isso é do uma Luffy, festa. né? É um banquete pra todo mundo, tá ligado? Exato. Ninguém Todas mais as ilhas passe em fome. festa, né? Uma parada assim. Exato. Ninguém mais passe fome, seja escravizado, essas coisas. Bem, finalizamos o 1123, começando o 1124, que esse aqui eu já confesso que eu achei bem mais interessante, tá? Muito mais. É o último. muito Esse é o mais. último mesmo do arco de Egghead. Ainda mais pela pausa que o Oda deu pra começar o buff direito. Né? É aquele entre arcos, né? Já começou entre arcos, né? Porque a gente vai ver aí personagens que estavam meio desaparecidos e sumidos há um tempo. Sim. Começando pelo nome do capítulo, que é Melhor Amigo, meio do nada, assim, eu comecei a ler esse capítulo e falei, nossa, Melhor Amigo, nada a ver. Melhor amigo de quem, não né? entendi nada. Aí a gente volta pra mais uma história de capa do Yamato, né? E aí agora parece que as coisas começaram a dar uma andada, né? Mostra a Yamato protegendo uma menina de um sequestro pra caminho de Kuri, né? Então quer dizer que agora ela tá voltando. Foi irrelevante, vai. Só mostrou que ela tá indo pra algum lugar. Não, mas pelo menos agora ela tá fazendo uma coisa, não tá parada conversando com alguém. E tem que acabar logo isso aí, porque em Elbaf... Seria da hora Yamato chegar em Elbaf, hein? Puta merda. Ia ser muito legal. Pelo menos durante, né? Não precisa ser no começo, mas durante. É que ela tá longe, né? Ela tá umas ilhas pra trás. Mas o Kid Kid saiu foi de direto. Wano e foi direto. É verdade. Bem, e o capítulo começa então, né? O capítulo começa no barco voador aí do nosso Morgans, que já não aparecia faz um tempo também, né? E, por incrível que pareça, ele tá conversando com a nossa Vivi-chan. A Vivi aí, que parece que ela tá disfarçada, né, no diálogo deles, eles estão conversando, claramente ele tá falando pros funcionários dele manipular as notícias, de forma que tudo pareça uma culpa dos piratas, né? Mais uma vez aí reafirmando que o Morgans ele é altamente envolvido com a cúpula do governo mundial. E a discussão do pessoal aí dele com a Vivi. E o que eu achei interessante é que ele fala, para de falar aí, senão eu vou falar quem você é, hein? Então, e denuncia o seu paradeiro. Então ele tá meio que ao mesmo tempo protegendo ela, né? Então, é aí que entra aquela parada que eu falei de que eu acho que ele não é tão assim com o governo mundial. Ele coloca a culpa nos piratas nos momentos que isso não vai mudar nada. O Luffy sempre falou que ele não quer ser herói, pra ele tanto faz ser acusado de ter matado o Vegapunk ou não. Então, eu acho que o Morgans entende muito bem isso e faz isso para que ele tenha um acesso melhor ao governo mundial. Né? Então ele consiga informações de dentro. Mas na hora que ele tem que fuder os caras, ele também faz isso. Porque quando saiu o cartaz do Luffy Nika, que o governo mundial mandou ele apagar, ele falou, apagar nada, filhão. Um abraço, assim, já joguei. Então, e ele tá protegendo a Vivi, ele tá ameaçando ela, mas ele não vai fazer nada. E ela sabe disso e ela peita ele de volta, tá ligado? Mas qual que é o interesse dele estar com ela? Eu acho que a teoria que eu tenho lá é que ele também tá cumprindo uma missão dos Piratas Roger e que ele é um deles. Mas aí é coisa pra... Eu já cheguei a comentar isso em outro podcast, porque ele controla muito a mídia e ele ainda tem essa casa voadora. Ele até fala aqui nesse capítulo, não interessa pra mim se o continente afundar, se o mundo afundar, porque eu tô no céu. Então isso se enquadra nas alternativas que os Piratas Roger encontraram pra sobreviver caso tudo inunde, né? O Rei Lee, o Crocus e ele também. Então, sabe, tem algumas coisas. E ele justamente ficar no modo Zoan dele, animal, pra ninguém descobrir a identidade dele, e isso ser reforçado 2 vezes na obra.
Ah, ninguém sabe a identidade dele. Já foi reforçado isso. O Oda falou isso. Ele é alguém super importante. Então, o Oda falou isso no SBS e no final de capítulo de episódio do anime também, eu acho que é a Lilith que fala, né? Ah, esse cara aqui é o Morgans e tal, mas ele fica na forma Zoan dele porque ninguém sabe a real identidade dele. Então acho que tem alguma coisa aí, vai ser um dos piratas do Roger mesmo. Mas não sei, né? Ele pode ser, mas eu não gosto muito dessa ideia do Piratas do Roger, porque eu acho que ele flerta muito com o governo mundial. Eu acho que ele deve ser um cara talvez mais alheio a isso. E eu acho que se ele fosse um Piratas do... Os Piratas do Roger eram conhecidos, sabe? Por mais que a gente não os conheça em sua totalidade, o mundo conhecia. Então eu acho que as pessoas saberiam que pelo menos ele seria alguém. Justamente não tenho por isso que ele certeza. fica no formato de Zoan dele, que pode ser uma fruta Exato. que ele pegou depois pra manter essa identidade. Porque assim, jornalista, primeiro que já seria conveniente pra ele manter uma identidade secreta, porque se descobrissem que ele é um pirata, a Marinha já não ia ajudar ele com informação nenhuma, e ninguém acreditaria nas informações dele, porque ele não seria mais uma pessoa alheia a tudo, ele teria um lado nítido. Então até faz sentido ele E passar ele essa seria imagem. procurado também, né? E ele seria procurado. E faz sentido ele passar essa imagem de ser contra os piratas, porque o mundo também é assim, mas ele entende como a pirataria funciona, e o Luffy já deixou isso claro várias vezes, ele não se importa em ser taxado como vilão. Então, eu acho que depois que ele navegou com o Roger, recebeu a missão, ele consumiu uma Zoan e fica nessa forma justamente pra esconder a identidade, porque os piratas Roger são conhecidos. E assim, o Rei Lee, ele tá alheio, ele não tá aparecendo toda hora, ele tá escondidinho. O Crocus tá escondidinho, mas ele não, ele tá diretamente conectado com as coisas que acontecem no mundo. Então ele é uma pessoa que aparece pra todo mundo, justamente por isso ele mantém essa identidade secreta aí. E a gente não sabe exatamente o propósito dele, né? Onde ele quer chegar. Exato. Dificilmente ele só quer espalhar notícias por nada. Quem ele vai definir qual era o propósito dele em estar fazendo tudo isso. E se ele tivesse alinhado ao governo mundial, ele já tinha entregado a Vivi. A Vivi, tipo, ela tá sendo procurada por eles. Tá ligado? Exato. Eles mataram o pai dela. O Sabo ajudou ela a fugir, não foi? Não sei se foi o Sabo que ajudou ela a fugir, né? Mas ela fugiu de lá, e os caras tinham ordem de matar ela também. Né? Ela fugiu por conta desse cara que eu esqueci o nome dele Apple. agora. Me fugiu. O Apple. Ele passou e ela fugiu com ele, né? Exato. E é da hora também ver as menininhas amando a Vivi aqui, porque ela é uma estrela, né? Todo mundo adora a Princesa Vivi, a nova rainha de Alabasta, e ela peitando o Morgans deixa todo mundo louco aqui. E não vamos esquecer, no final das contas, que ela tem o Nefertari no nome, né? E o Nefertari, a gente sabe disso, tem algum plano guardado aí pros Nefertari. E também pode ser por isso que ele tá envolvido e guardando e segurando ela até agora, né? Exato. Mas a gente ainda vai falar mais de Piratas Roger aqui nesse capítulo, porque no final tem uma surpresinha. Com certeza. Bem, e aí depois eles têm ainda uma discussão sobre ele tá manipulando as notícias, né? Que a Vivi comenta que o Vegapunk deixou, na verdade, foi uma mensagem de esperança pra todo mundo. E ele meio que dá uma desconversada e fala, você não cala a boca aí, fica ligeira. É muito bom o Morgans também, viu? Eu confesso. E aí, o que eu achei muito legal, ele comentando sobre as manchetes, né, do jornal que ele vai soltar, né? Então, a primeira é Imperador Barba Negra versus Trafalgar Law, o Imperador Ruivo versus Capitão Kidd, e o Imperador Luffy Chapéu de Palha mata o gênio Vegapunk. E mais. E aí mostra a reação dela ser um mentiroso, mas é como o mundo vai enxergar as notícias, né? Com certeza, não tem nem, tipo, mesmo se ele desse outra notícia, tem um pirata lá, o Vegapunk morreu, tinha um pirata, a Marinha e o Vegapunk morreu, vai todo mundo culpar o pirata. Verdade. E aí a gente vai para uma página de quadro duplo, né, mostrando que tem gente chegando na área, e aí tocam-se o telefone e se perguntam, estão todos mortos? E aí a gente corta rapidinho, como é que é o nome desse gordinho que eu me esqueci? Sentomaru. Sentomaru. Mostra o Sentomaru com lágrima nos olhos ali, que é a casa dele, né? Que tem sido a casa dele ali. Egghead tava toda destruída, ele indo embora com o machadão dele encostadinho. E corta... o Vegapunk morreu, né? O tio dele. Stella, foi o cara que criou ele, basicamente, né? E aí a gente corta pro Borsalino atendendo um Dendemushi. Meio ríspido com a Kainu, cara. Isso foi foda, isso foi muito foda. Foi muito foda. Essa parte eu até arrepiei quando eu tava lendo aqui. E aí ele perguntando, cadê todo mundo? E aí ele falou, todos estão fora de combate, espumando pela boca.
E ele perguntando como é que tá o Saturn, como é que tá todo mundo e tal. E aí o Borsalino só responde, ó, quando todo mundo acordar, eu resolvo essa pica, eu não tô legal. E aí ele faz uma pergunta pro Sakazuki, né, que é outro nome do Kizaru. Você já teve que matar seu melhor amigo? E o Kizaru Acho fica muito em foda. silêncio. É o Akainu, né? O Akainu fica em silêncio. E aí a gente tem aí um pequeno flashback mostrando a relação dos dois, né? De como o Borsalino era muito amigo do Vegapunk. E o que eu achei mais legal de tudo isso é que, pra mim, sempre tive uma visão que o Borsalino era um filho da puta pra caralho. Desde Sabaori, pelo menos, a gente tinha aquela visão, puta, o cara chegou, vai fuder com todo mundo, não sei o quê. E, pô, depois que você lê esse capítulo, você fala, caralho, mano. Esse cara perdeu o melhor amigo dele, ele teve que matar o melhor amigo dele. E ele tá sentindo isso na pele, sabe? Mano, eu não acho Sim. que ele é menos filha da puta por isso. Ele escolheu fazer isso, tá ligado? Foi uma Então, opção dele. eu vejo ele muito como sendo o centro exato da justiça da Marinha. A gente tem os extremistas, igual o da planta lá, que eu Kizaru. esqueci o nome, que é pior do que o Kizaru, que é o maior Ah, preconceito. tá. É Ryugu. o touro verde Ryukugyu, lá. Ryukugyu, né? Acho que é isso. É Ryukugyu, O Touro é. Verde. Isso, porque ele fala, não, os mais fracos, vocês não são aliados à Marinha, a gente pode fazer o que você quiser, o que quiser aqui, ele fala isso em um ano. E aí a gente tem o Akainu, aí a gente tem o meio de tudo que é ele, aí a gente tem um pouquinho mais liberal ali que é o... Aokiji? Não, O Fujitora. o Aokiji. O Aokiji, e aí a gente tem o Fujitora que, mano, deixou o Luffy fugir, foda-se, tá ligado? E aí meteram o pau nele e ele falou, mano, se quiser, vem tretar comigo aqui, mas eu fiz o que eu achei certo. Então a gente tem essa régua moral da Marinha e eu acho que o Kizaru tá no meio, ele faz o que mandarem ele fazer. E pronto, tá ligado? Ele escolheu servir a Marinha e ele vai fazer o que mandaram ele fazer. Só que aqui a gente tá vendo ele fazendo, talvez a única coisa a contragosto, né? Mas ele realmente fez, porque ele faz o que mandam ele fazer. Só que aqui ele tá lidando com isso de uma forma mais emotiva, algo que a gente não tinha visto ainda. E eu acho isso muito foda, gostei demais. Ô, Carica, eu acho que para complementar isso, a argumentação, o que o Oda sempre fez, né? Ele nunca... É difícil a gente ter algum personagem extremamente, totalmente mal, né? 100% mal. Exato. Ele sempre não tem... existe. Ele sempre... E eu acho que isso é o que a grandeza do One Piece também tá presente, é esse grau de cinza que estão todos os personagens. Então os personagens vão fazer coisas boas, vão fazer coisas ruins, às vezes vão ter que respeitar ordens da Maria que eles não concordam, como já aconteceu com o Smoker, como já aconteceu com o Fujitora, como já aconteceu com o Kobe. Mas às vezes, quando eles têm aquele coisa do coração bom, eles falam, putz, mano, não posso fazer isso. E aí eles acabam... Mano, mas é deixando muito bom. diferente. Mas eu concordo com você no ponto de que no One Piece não existe, pelo menos a gente não vê por enquanto o mal. A gente vê dualidades, a gente vê procurando o próprio objetivo. Mas quando a gente olha o Borsalino matar o próprio amigo, né, o melhor amigo dele, a gente vê em contraste o que o Garp faria, por exemplo, que até o final ele não queria matar o Ace, que ele serve a justiça, mas ele decidiu não subir no cargo máximo da Marinha, que existem esses questionamentos. No fim, ele executou a tarefa e agora ele explode de raiva por conta disso. Ele é o neutro, e eu lembro que na época, tipo assim, não foi ele que fez esse rombo no Vegapunk. Não foi ele, foi o Gorosei, o Saturno. Eu lembro que na época muita gente falou, ele atacou sim, mas ele atacou pra estancar, porque a luz ia estancar o sangramento tentando salvar, mas não conseguiu. Independente, ele seguiu a ordem que ele teve. Exato. O Aokiji, ele segue as ordens, ele seguia quando ele tava na Marinha, e até hoje lá pro Barba Negra ele segue as ordens, também é contragosto. A gente tem um paralelo muito forte com o que aconteceu com ele e o Garp. A gente vê o Garp caído no chão e ele chorando. Igual o Kizaru tá aqui com o Vegapunk. O Vegapunk teoricamente no chão, né, morto, e ele chorando. Isso Então- pode servir de gatilho também, né? Pra eles trabalharem com isso no futuro. Por exemplo, hoje Isso. eles estão aguentando todas essas ordens e obedecendo eles a fazerem essas coisas que impactam sentimentalmente falando, que eles podem chegar num ponto e falar, meu, não dá mais, entendeu? Tipo, não Exato, aguento mais. até- E a declaração aqui da sequência do mangá, que é o Kizaru falando, nossa, é o Akainu falando, nossa, Kizaru, você tá fazendo trabalho nas coxas. Aí ele fala, trabalho nas coxas, irmão? Você tem então. tempo aí pra ficar sentado na sua cadeira, eu tô aqui ralando o meu cu, entendeu? Vem aqui ver tudo que tá acontecendo, vem ver o que eu tive que enfrentar, chorando, sabe? Pesado essa cena, assim, puto mesmo, né?
com esse Cena negócio. pesada mesmo. Tanto que o Akainu então. até vê que falou merda e pede desculpa. Ele fala, mano, foi mal aí. Exatamente. Nossa, calma aí. Pô, e você vê o Akainu É que o Akainu é um puta de um cuzão, essa é a verdade. É um puta de um cuzão. Não, mas ele é um... Esse aí é o que falta tomar um arregaço do Luffy. Então, mas eu achei legal ele pedir desculpa também. Eu também achei incrível que pareça. legal. Porque mesmo ele sendo um cuzão, ele falou, meu, fui longe demais aí, tá ligado? Não, mas é porque eles têm um relacionamento, né? Eles têm um tipo de relacionamento. Não, então, Querendo ou não, ele se colocou e falou assim, porra, mano, é verdade. aqui no meu... E provavelmente ele deve ter passado alguma coisa parecida também em algum passado. A da Sueishi ainda não saiu, né? Só sai domingo a tradução oficial. Isso, só sai domingo. É, mas aqui na que a gente tem, que eu tô com ela aqui, ele fala, desculpa por isso, irmão. Sabe? Tipo, porra, chamar de irmão é uma coisa, geralmente tem esse sentido de alguém muito próximo, né? Exato. Eu li uma outra tradução que ele, Kizaru, chama o Akainu de moleque, como se ele fosse mais velho, tivesse lá mais tempo, sabe? O que talvez também já tenha acontecido, mas eu acho que eles têm idade próxima aí. Mas essa relação dos dois, ela me surpreendeu também. O Akainu ficar um pouco sentido o que ele falou e pedir desculpa, sabe? Achei bem legal. Bem, seguindo aqui nosso mangazinho, né? A gente corta de novo pros dois barcos indo rumo ao Baf, o barco dos gigantes e o Sunny. Acho que o comentário provavelmente do Jinbei, né? O do Frank, falando, nossa, tá muito quieto, acabou a festa? E aí o Frank comenta, nossa, parece que o pessoal só deu um golinho, o Luffy tá hiper deprimido. E aí o Jinbei até fala, putz, porque a gente não cumpriu, né, nosso objetivo, que era salvar o Vegapunk. Exato. E aí o Frank fala, meu, como assim? A gente enfrentou literalmente todos os vilões da obra. Exato, velho. Como é que é um milagre a gente vazar de lá, né? E aí o Jinbei concorda. O Zoro, E aí, né? então, eu li também versões diferentes do que o Zoro fala. Na que eu tô agora aberto, ele tá falando, não consigo me conformar com que aquele desgraçado, falando do Luffy, virou um Yonko e conseguiu deixar o velho morrer assim. Mano, achei pesado, né? Então, na outra que eu li, o Zoro fala o seguinte, eu não acredito que aquele merda virou um Yonko e fica triste desse jeito porque um velho morreu, sabe? São coisas... Faz muito mais sentido, né? eu acho que faz mais sentido. Tipo, porque ele tá se importando com a morte de um velho. E aí os caras falam, não seja tão insensível assim. Eu acho que faz mais sentido do que, tipo, ele questionar a força do Luffy. Ele tá questionando o sentimentalismo do Luffy nessa segunda que eu falei, que é a que eu acho que faz mais sentido e não é a que está na versão que eu tô lendo aqui. Porque nessa versão que ele fala que ele não consegue se conformar que aquele desgraçado virou Yonkou é uma coisa. Tipo assim, parece que ele tá inconformado com o fato dele ter virado Yonkou e que conseguiu deixar o velho morrer. Na verdade, eu acho que faz no sentido essa segunda, que tá relacionando que ele virou Yonkou e deixou o velho morrer e tá triste. O que eu tô lendo aqui é essa versão que tá escrito desse jeito. E tá escrito bem assim, que choradeira, ele é o imperador agora. E mesmo assim, não consegue lidar com um velhote morrendo? Exato. Isso faz muito mais sentido. Mais debochado, né? Porque essa outra, inclusive, de ele deixou o velho morrer, o Zoro fazendo parte do bando do Luffy, também tem culpa nisso, tá ligado? Não, e eles sempre falaram esse lance do Luffy ser o rei dos piratas, né? Exato. Isso aí realmente não faz sentido. É exatamente isso, então. O Zoro nota está para assim... o tradutor. Nota Fica para esperto. o tradutor. O Zoro está assim porque o Luffy está sentimental em relação à morte. É uma parada que a gente sempre vê o Zoro fazendo, tipo, ser pirata é lidar com essas situações. Quando o Sop desafia o Luffy, o Zoro fala... A pirataria não é brincadeira. Ele desafiou, ele perdeu, ele não vai voltar. Tá ligado? Então o Zoro ele sempre tem essa visão mais fria de todo o cenário. Ele sabe onde eles estão se metendo. Ele sabe que mortes acontecem no meio do caminho. Ele não questionaria a força do Luffy, mas sim o Luffy estar sentimental com a situação. Exato. Boa. Perfeito. E aí, seguindo o capítulo, né? A gente tem nossa teoria aí se confirmando. Lilith acordou, né? Muito bom, bom, inclusive. Todo mundo comemorando, né, que ela acordou, né? E aí contando pra ela que a gente tá aqui numa sala do barco dos gigantes, então tudo é gigantesco. E aí ele fala, né, não sei como te falar isso, mas você foi a única Vegapunk que a gente pôde salvar, né? A gente falhou em salvar todo mundo. Eles pedem desculpa até... Bem bacana isso da equipe do Luffy, eles estavam muito engajados em salvar o Vegapunk, né, todos eles. Exato. E é legal, porque ela está ouvindo alguma coisa, quando ela acorda, ativa um negócio que faz um barulhinho de pipipi aqui.
E então eu acredito que seja algo que a Atlas colocou nela no momento do soco. No momento do soco ela tira o chip lá de conexão com a York. E eu acho que ela colocou alguma coisa. E eu acredito que o que a Lilith tá escutando são os outros Vegapunks que estão tipo na nuvem, tá ligado? Eles estão ali ainda na nuvem e se comunicando diretamente com ela agora. Acho que na sequência até fica mais claro isso, né? Tipo, ela fala, Atlas te nocauteou, então isso explica o motivo. Aí ela responde, tipo, entendido, já ouvi tudo. E aí o Sanji falou assim, ouviu de quem, né? Ouviu o quê? E aí ela desaba em tristeza, né? Porque acho que provavelmente eles devem ter comentado que ela é a única. E aí é engraçado, né? Que aquilo que você falou lá antes, Marcola, linka com esse comentário do Zop agora, né? Que ele fala, qual parte de você vai ser má de novo com ela chorando, então. né? Porque ela é mó boazinha, ela é sentimental, né? Então, muito fofo. E aí, um segundo depois, ela fala, tô com fome, né? Eu acho que ela vai ter agora todos os sentimentos dos Vegapunk, sabe? Porque é aquele negócio, né? O Vegapunk tinha feito essas divisões pra cada parte focar em uma coisa. E agora que todo mundo sumiu e ela não tem mais a conexão com a York, que é a parte da fome, a York comia pra que todos os outros Vegapunks se sentissem satisfeitos. Agora ela tá com fome, agora ela precisa comer, tá ligado? Achei da hora isso. E é o que explicam aqui depois no próximo quadro. Então, e aí eles deixam, né, os gigantes com as frutas pra eles comerem e tal. E quando eles chegam no salão, tá todo mundo meio triste, né? Meio chateado. O Luffy extremamente abatido. O Chopper até comenta isso, que comeu só 5 cachos de uva gigantescos. É muito Isso é engraçado. muito essa bom, parte. né? Ele deprê. E aí a Lilith começa a conversar com o Luffy, né? E perguntando, mas por que você tá tão pra baixo? Eu também vi o que aconteceu e tal. E aí, tipo, ela comenta que as mortes foram brutais e tal. Mas assim, ela comenta, mas falando de maneira simples, estão todos bem vivos. E eles ficam, tipo, como assim? Mas para vocês estão mortos. E eles ficam, é fantasma, não sei o quê. Os caras comentam. E basicamente, né, o que ela deixa claro ali pra eles é que assim, eles estão meio que vivos comigo, né? Não fica claro isso aqui, mas é o que é, né? É, eu acho que é tipo um pendrive, mano. Tem cada um deles ali tá em um sistema na nuvem mesmo. E a hora que a Lilith conseguir parar e ela pode até tentar recuperar, tipo, criar novos corpos pra eles e voltar tudo. Então eu Sim. acredito que é meio isso da nuvem, todos vivem dentro dela. Eu vi gente falando que, isso aqui tá falando de alma, de D, não sei o que. Eu vi gente questionando isso daí, mas eu acho que isso ele está falando dos Vegapunk e dos sistemas que eles criaram, então eles continuam vivos nela e ela representa todos eles. Tem nada a ver com o humano, não. O que me surpreendeu foi o choque aqui do Chopper, por exemplo, do Luffy, né? Parece que, sei lá, velho, viu um fantasma realmente, tá ligado? É que eu acho que eles falaram, todos estão vivos, e falaram assim, vivos como fantasmas? E aí eles deram esse meio que choque, assim, porque tem essas tiradinhas, né? O Oda gosta de fazer essas piadinhas com coisa de terror, zumbi, fantasma, essas coisas, né? Exato. E aí, a gente vai pra página dupla final, né? O Luffy se levanta de uma vez, os caras perguntam se ele tá melhor, ele responde que sim. E aí ele agradece pelos gigantes salvarem ele. E aí todo mundo começa a ficar feliz, vão comemorar. E aí ele comenta e ele faz um comentário bem engraçado, né? Que na primeira tradução que eu li, tava diferente dessa daqui. E aqui ele comenta, mesmo que eu tenha que lutar com vocês, eu serei o rei dos piratas, vocês vão ver. É isso aí. Foda. E dá um brinde, todo mundo junto. A gente vê aí quase todos os chapéus de palha, os piratas gigantes brindando juntos rumo a Elbaf. E Vamos só aí, falar um negócio da Robin rapidinho. pode falar. Porque eu vou falar tudo que a Robin aparece, que é a minha personagem favorita. Se formos para o Buffy, o Sol, né, que é o cara que salvou ela de É Ohara, verdade. tá, e provavelmente tá lá. E aí ela tá lá abraçando o Chopper, porque a gente sabe que a relação, ela é a mãe do Chopper aqui, o Zoro é o pai, tem essa relação dentro do navio, e ela tá lá com ele bem fofinho, e ele feliz por ela, então é legal também pontuar isso, que provavelmente ela vai reencontrar o Sol quando eles chegarem em Elbaf. E aí, né, a gente tem esses últimos 3 quadradinhos, o tão aguardado País dos Gigantes, o rastro do mundo segue toda a rumo ao Elbaf. A gente tem um corte muito pequeno para o Elbaf, uma silhueta escrito podem vir. Estamos a 0 dias sem silhuetas no mangá de One Piece, graças a Deus.
Né? E eu quero saber de vocês aí, vai. Quem é essa silhueta? Olha, eu não consigo dizer quem é, tá? Não, palpite. Mas com certeza é alguém da tripulação do Roger. Com É o certeza Gabán. absoluta. Seria muito decepcionante se fosse um personagem novo. Ah, nesse novo caso. não é não é possível, cara. Só se for, tipo, o Um Loki. novo, É. ou, tipo, um novo personagem, mas que ele é, tipo assim, dos Piratas Roger, por exemplo. É, Sim. sim. Mas, tipo, um personagem novo um gigante de Elbaf do nada, assim, alguma coisa, eu acho que seria nada a ver. Exatamente, porque a gente tem um ponto que voltou, claro, né? Que tem uma história de capa mais antiga de One Piece, que tem o Crocus conversando com uma pessoa que tá usando um chapéu que parece ser um chapéu igual a essa pessoa aqui, da silhueta. Né? E tá igualzinho, porque a pessoa também tá bebendo, sabe, tá bem parecido realmente. Então eu acho que é a mesma pessoa, e se a pessoa estava conversando com o Crocus, é uma pessoa que tem relação com ele. O Crocus que era o médico do bando do Roger, então muito possivelmente é essa pessoa, e pode ser o Gabán. Aí o pessoal tava falando também, porque é igualzinho, a pessoa tá bebendo, tá de costas, tem o chapéuzão mais largo, e aí o povo tava falando do Gabán ter machado, que é uma arma de viking, e o Baf é a ilha que remete os vikings, aquela parada que a gente já falou, que no começo da Grand Line eles encontram o Crocus, no meio eles encontram o Rei Lee, e no final eles encontrariam o Gabán. Tem outra coisa também, o Gold de Roger é o ouro, o Silver's Rei Lee é o prata. Silver é prata. Gold é ouro. Copper, né? E Cooper, que é basicamente, sei lá, cobre, né? É o Seria bronze. bronze. Cobre. Então a gente tem essa relação aí. E poderia ser o Gabán sim esperando para de fato ajudar o Luffy de alguma forma, né? Então o Roger ajudou inspirando a nova era pirata, mesmo que fosse antes do Luffy nascer, mas ajudou. O Rei Lee não precisa nem falar, é o grande mestre do Luffy aí, que treinou ele, preparou ele pra isso tudo. E o Gabán seria a última preparação que o Luffy precisa pra chegar na ilha final, tá ligado? Alguma coisa assim. Eu concordo, eu acho que provavelmente é alguém. Eu acho que foram deixados esses personagens chaves aí do núcleo do Roger pelo caminho pra ser uma espécie de guia mesmo e proteger essa missão, né? Não tinha me tocado nessa sacada do Gold, do Silver e do Cooper. Achei bem legal mesmo. Acho que faz todo sentido, né? Oda Gold, cara. O cara é gênio demais. O cara pensa em O cara muito pensa em sentido. tudo. Ele pensa em tudo, velho. Bem, E acho... outra coisa. O Kid afundou em Elbaf, tá? Eu não sei o que vai acontecer com ele, se ele vai voltar por ali, se ele morreu, sei lá. Só que a gente tem também o Law com o Beppo. Eles fugiram de onde eles estavam com o Barba Negra. E sei lá se eles podem acabar parando em Elbaf também, porque pelo que eu me lembro, o Law tava no meio, né? Ele pegou o meio, o Kid pegou o lado esquerdo, o Luffy o direito, eu não lembro direito. Mas eu acho que a gente pode ter alguns outros reencontros nesse arco de Elbaf. E eu quero saber de vocês, pra encerrar, peguei de surpresa, mesmo ia falar no começo e esqueci. Apostas para o arco de Elbaf. O que vocês acham que vai acontecer assim? Algum personagem com maior destaque, que poderia ser o Usopp, eu espero que tenha. Alguma chegada, tipo de Yamato chegando ali no meio. O que vocês acham que pode acontecer de grande surpresa para esse arco? Eu acho... Cara, eu boto minha mão no fogo que vai ter destaque pro Usopp, sim, com o Rei Loki. Com o Príncipe Loki, eu não sei qual que é. Sim, que é o grande, é o líder. Cara, eu tenho certeza que essa interação vai existir. Talvez tenha um plot legal em relação a isso, porque o que eu sinto falta nos últimos arcos de One Piece é um pouco mais de protagonismo para os outros integrantes. Eu sinto muito falta disso. Antigamente era bem dividido, assim, os momentos, verdade. As lutas. Era muito legal você ver o Usopp ter que se virar numa luta sem poder nenhum, sem nada, sabe? Isso era muito legal. Então eu acho que ele podia trazer isso de volta. E como Elbaf é um arco que tá a bola cantada aí há anos e anos, eu acho que podia reaproveitar para renascer essa esperança aí de ver os outros personagens do bando em ação. Eu acredito o seguinte, esse vai ser o arco pré-próxima guerra, tá? Vai ser o arco que vai ser a preparação pra guerra pirata aí, que vai levar o rumo pro final da obra. Então eu acredito que a gente vai ver muita coisa de tipo reunião da frota do Chapéu de Palha, provavelmente mais pro final do arco, mas reunião da tropa do Chapéu de Palha se preparando para ir para cima do governo mundial ou da própria marinha, ou até mesmo do Tite, não sabemos. Eu acho que o Tite não, nesse momento.
Eu acho que a gente vai ver grandes embates e lutas bem legais. Porque a gente tem aí um terreno agora que tudo é gigante, né? Meio Sim. como Little Island, né? Que a gente teve lá no começo, onde tava o Brog E o e Dory, o Dory. Então, que tudo era gigante. Eu acho que a gente vai ter alguma dinâmica parecida também com esse lance de espaço, né? E eu acredito que a gente vai ter um pouco mais de respostas. Porque, assim, Elbaf é, na obra, conhecida como uma ilha que tem muitas respostas. É, sejam elas desde por que a Big Mom não conseguiu pegar os gigantes, o que aconteceu ali com os gigantes, será que os gigantes vivem mais tempo que os humanos normais? Será que os gigantes não têm mais respostas da Era Perdida, do século perdido? O Exato. Sol vai estar ali, então o Sol tem muita informação desse negócio também. Com Eles, certeza vai ser gigantes, um. Pode os, falar, pode falar. os gigantes cultuam o deus Sol, o Nika, o deus do Sol, então talvez eles Uhum. também tenham mais respostas em relação a isso. Realmente é. Então a gente vai ter muita coisa aí em Elbaf. Eu acho que vai ser um arco longo. Não acho que vai ser um arco curto. De anos aí, né? Como o Oda gosta. E talvez ele seja. E eu acredito que seja um arco mais de respostas. Porque assim, eu fico pensando o seguinte: o Oda, ele fala que ele quer terminar a obra. E cada 5 anos ele fala que faltam 5 anos. Só que ele precisa Exato. começar a responder as coisas, sabe? É que assim, eu não acho que ele vai. Eu acho que vai ser sim um arco com muitas respostas, mas também acho que a importância do arco é ele ter um plot forte ali. É ter algo que vai mexer com as estruturas do mundo e para onde a história vai encaminhar. Eu É. acredito que vai ser tipo um ano, mas com as quantidades de resposta que, sabe, dos mistérios de Zou, Então, alguma isso que eu ia coisa falar. parecida Eu com acho que vai isso. ser o Zou dessa próxima parte, entendeu? Porque assim, a gente teve em Egghead muitos paralelos com Sabaori, né? A gente Uhum. tem o Kuma, o Kizaru e o Sentomaru aqui agora não sendo mais um desafio pro Luffy, enquanto lá eles acabaram com o chapéu de palha, em teoria. Né? A gente provavelmente tem agora o Gaban chegando aqui, igual o Rei Lee chegou. O Rei Lee chega pra ajudar o Luffy de fato, depois do que acontece em Sabaori com o Kizaru. Então o Gaban chegar agora também seria o depois. O Luffy, ele tem aliados na sua grande frota, piratas gigantes, mas não são do bando principal, que é do Dory e do Brog, é do Hairudin lá, que é aquele outro que estava em Dressrosa. Então, por isso que até que ele fala, mesmo se vocês estiverem contra mim, porque esses gigantes do Dory e do Brog, eles são aliados do Shanks, não são do Luffy, eles estão ajudando o deus do sol, Nika ali, porque é a divindade que eles E o Zop, cultuam e né? Que tudo é amigo mais. dele. Ah, eles têm uma amizade, né? Vai. E a Uma amizade amizadezinha. também. Mas eu acho que o Loki vai ser o grande antagonista, porque assim, a gente viu a costa de Elbaf com o Shanks ali, mas a gente não viu como funciona a política de Elbaf. Eles são aliados do governo mundial. Qual que é a cena, tá ligado? O que acontece ali com esse grande líder, esse Loki? Porque eu acho que ele vai ser o grande antagonista do arco aí, vai ser um vilãozão interessante até. Então, eu não sei se vai ser isso, cara, porque eu não acho que, sinceramente, o Oda vai perder mais tempo com outro arco de ilha política, entendeu? A gente Mais tem ou menos, muitos já. porque. É que se ele quer terminar, eu tô partindo do princípio que ele quer terminar a obra em breve, entendeu? 5 anos, pô. Então, mas 5 anos em mangá uma semana sim, uma semana não, tem quantas semanas no ano? 52? São 25 capítulos por ano. É muito É, pouca coisa. pouca Mas coisa, o que pouca eu coisa. acho Ai, que vou assim, chorar, vou chorar. vamos supor que não tenha o irmão do Shanks. Vamos supor que seja o Shanks mesmo. E vai existir uma relação entre Shanks, o Loki e o governo mundial, né? Os Gorosei. Vai ter que ter uma. Talvez tenha alguma coisa ali. Porque é impossível o Shanks não ter uma relação com o Loki, sendo que existe esse estreitamento com o Shanks com os Não, gigantes, isso né? aí tudo bem, mas eu não acho que a gente vai ficar, por exemplo, numa parada meio ano, meio Dressrosa. Nossa, Resolver a ilha, outra né? ditadura, vamos vencer o ditador. Não, eu acho que pode ter um vilão na ilha, o Loki provavelmente, que ele vai estar envolvido com uma coisa maior. Tipo, agora ele tá tretando com o governo, ele tá aliado com o governo mundial e ele chamou os caras. Então agora os caras estão É. vindo pra cá de novo. Eu não acho que vai ser isso porque a Gearhead acabou de ser isso. Mas, tipo, alguma coisa nesse sentido, sabe? De as coisas A gente. elevou o nível, a Gearhead subiu o nível da história, sabe? A gente não tem Sim. mais tempo pra ficar voltando, tipo, outro time skip, Ilha dos Enrolação Três. não vai Não existir. dá. Não, isso é verdade, porque agora o mundo inteiro sabe o segredo da Marinha, do governo mundial. E assim, ainda tem o grande incidente da frota do Luffy que não aconteceu, né?
Falaram que a grande frota dele vai estar muito mais poderosa e vai ter um grande incidente. Eu fico pensando nisso também, porque Bartolomeu. Então. Esse aí eu quero ver, porque o Shanks tinha que ter matado ele, né? Vai matar nada, o cara é forte demais, tem Ele vai aparecer com certeza. Mano, esse cara vai aparecer com certeza. Barabara Talvez nome, eles, né? talvez eles cheguem lá e ele esteja, sei lá, mas o Shanks vai resolver esse cara aí, velho. O cara queimou a bandeira dele, tá louco? Mas é que assim, eu acho que dependendo de como o Oda quer levar a personalidade do Shanks, ele ia dar, tipo, uma liçãozinha de moral e não, talvez, tipo, matar o cara, tá ligado? Mas Não sabe sei. que pode ser bizarro também, que é muita cara do Oda, chegar lá, tá ligado? Em Elbaf e o Shanks e o Luffy só irem beber junto, sabe? Fazer uma parada meio assim. Então, O Shanks eu não vazou, acredito. o Shanks vazou. Eu não acredito porque o Shanks falou que a próxima vez que ele encontrasse o Luffy era pra ele devolver o chapéu de palha, entendeu? O Shanks vazou, ele não tá lá. Mas eu ainda acho que pode ter uns reencontros, sei lá se a Big Mom morreu, ela tinha muita coisa com os gigantes também, não sei se vai voltar. Mas realmente isso que o Strasser falou de que tá acabando e tem que acelerar, me faz ter esperança de que seja um arco com uma dinâmica diferente mesmo. Igual a Egghead foi, né? Foi bem surpreendente, aí foi bem da hora. É que o Egghead foi mais aquele arco de invasão, né? Putz, precisamos fugir, é o arco de fuga. Precisamos fugir que eles estão chegando na gente. Agora, se a gente for pra um outro arco que vai ter que... Oda ama ambientalizar. Vai ter que ambientalizar a Elbaf inteira, mostrar tudo de novo. Pô, o ano demorou 1 ano pra conseguir engrenar. Aproveita que é um dos últimos, tá? Então. Aproveita. Então eu acho que não vai mais seguir essa linha. Tomara. Bom, mais alguma coisa então, gente? Acho que é isso. Por mim também eu já falei tudo que eu tinha pra falar hoje. Então, na próxima semana não teremos capítulo, e aí depois voltaremos com o começo de Elbaf, o aguardado arco, o arco que todo mundo achou que seria o arco pós o ano, agora finalmente chegou, talvez 1 ano e meio de Egghead aí, que valeu a pena, foi um grande arco também. E eu queria agradecer a todo mundo que está acompanhando os nossos podcasts, a todo mundo que fica comentando sobre os podcasts também lá na oficina, e ao Strácia e ao Carioca aqui também por estarem mais uma semana comigo, dessa vez falando de 2 capítulos e do final do arco de Egghead. Valeu, gente! Obrigado a vocês, Valeu. pessoal. Boa tarde aí pra todos. Aqui pra gente é tarde, né? Mas bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo. Se cuidem, até a próxima. Valeu, galera. O ano foi demais. Beijo no coração.